Me arrependo, Senhor, me arrependo, Senhor. Eu quero voltar ao primeiro amor. Mateus, capítulo 21, versículo 28. O que acham? Havia um homem que tinha 2 filhos. Chegando o primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha? E este respondeu: Não quero. Mas depois mudou de ideia e foi. O pai chegou ao outro filho e disse a mesma coisa. Ele respondeu: Sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? O primeiro, responderam eles. Jesus lhe disse: Digo-lhes a verdade, os publicanos e as prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus. Porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele. Mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem isso, vocês não se arrependeram nem creram nele. Amém? A palavra de Deus está dizendo aqui, antes um pouco, a autoridade de Jesus foi questionada. Como foi questionada? Ele entrou numa sinagoga e começou a pregar a palavra. E entraram ali alguns escribas e fariseus e mestres da lei. E fizeram uma pergunta a Jesus diante de todo aquele povo que ali estava. Perguntaram a Jesus: quem lhe deu essa autoridade para fazer o que você está fazendo? Responda-nos. Como você tem toda essa autoridade? E Jesus, olhando para eles, disse: eu também quero lhes fazer uma pergunta. O batismo de João Batista, ele é dos homens ou ele é do céu? Os escribas e fariseus e mestres da lei olharam um para o outro e começaram a dizer: se nós dissermos que é dos homens, eles vão nos apedrejar. E se dissermos que é do céu, Jesus vai nos dizer por que nós não cremos então no batismo. Eles olharam para Jesus e disseram: nós não vamos responder o Senhor esta pergunta. Ele disse: também não lhe responderei a pergunta que me fizeram. E aí Jesus faz, aí nós entramos dentro dessa palavra. Um homem tinha 2 filhos. O primeiro é o povo que não queria dar crédito à palavra de Deus. O segundo era a nação de Israel. Os 2 filhos. O primeiro que disse: eu não vou. Depois ele acabou indo. O segundo que disse: eu vou. Ele não foi. O primeiro que disse: eu não vou, é a nação, ou aquelas pessoas que, quando o evangelho chega até elas, mesmo elas sem conhecer o Senhor, mesmo elas sem conhecer a palavra de Deus, no primeiro momento elas até rejeitam, e são ali, quem sabe, um pouco até ásperos. Não, eu não vou seguir a Deus. Não, eu não quero saber, eu vou levar a minha vida, eu não vou fazer. E o segundo, a nação de Israel, os líderes religiosos: sim, Senhor, pode deixar que eu vou para a vinha. E acabou não indo nada. E no próximo versículo diz aqui: e este respondeu: não quero. Mas depois mudou de ideia. Estou no versículo 29. O primeiro
Respondeu: eu não quero, mas depois ele mudou de ideia. O pai chegou ao segundo filho e disse a mesma coisa. E ele, porém, disse: Senhor, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos dois fez a vontade do pai? O primeiro respondeu eles. Jesus lhe disse: digo-lhes a verdade, os publicanos e prostitutas estão entrando antes de vocês no reino de Deus, porque João veio para lhes mostrar o caminho da justiça, e vocês não creram nele, mas os publicanos e as prostitutas creram. E mesmo depois de verem tudo isso, vocês não se arrependeram, nem creram nele. Tudo bem, você que está certo. Os primeiros que disse que não iam, eles se arrependeram depois e acabaram indo. O segundo que disse que ia, ele não foi. E o Senhor disse: olha, vocês têm razão, é o primeiro. O primeiro que foi mais obediente, mesmo dizendo, eu não vou. E o segundo que disse, eu vou, e este não foi, este é que foi o desobediente. E o Senhor Jesus disse: olha, João Batista veio pregando arrependimento, e vocês não deram ouvidos a ele, vocês não creram nele. Mas as prostitutas e os publicanos têm dado ouvido ao arrependimento que ele vem pregar. E vocês, religiosos, e vocês, escribas e fariseus, que tanto falam, mas não praticam aquilo que falam, vocês são o segundo filho, que disse: sim, Senhor, nós iremos para a vinha, e vocês não foram coisa nenhuma. Então, nessa noite, nesse culto de ceia, nós vemos que o povo judeu, Jesus entra numa sinagoga, vai pregar, é questionado, ele lhe faz uma pergunta, ele lhe faz outra, e aqui ele usa essa parábola dizendo que havia dois filhos. O primeiro, ele disse: filho, vai para a vinha, e ele disse: eu não vou, mas depois ele acabou se arrependendo e foi. O segundo, ele disse: filho, vai para a vinha, e ele disse: sim, Senhor, eu vou, mas ele acabou não indo. E o Senhor disse: as prostitutas, os publicanos, estão entrando no reino de Deus primeiro que vocês. Aqueles que diziam que não, aquele que disse que não, eu não vou, e depois ele acabou se arrependendo, ele acabou crendo no que João Batista estava pregando. Um publicano, prostitutas, dando crédito ao que João Batista pregava. João Batista cita um texto que está lá em Isaías: a voz do que clama no deserto, prepare o caminho para o Senhor. Os montes serão aplainados e os vales serão aterrados, e as estradas tortas ficarão retas, e o povo verá a salvação que Deus tem para dar. Os religiosos, os escribas e fariseus não creram em João Batista. Os publicanos, os pecadores e as prostitutas, sim. O povo de Deus, que era para dar crédito, eles começaram a articular de uma forma para descredenciar o chamado de João Batista, para desfazer o que João Batista tinha como uma ordem do Senhor na sua vida: pregar o arrependimento. O povo religioso não se arrependeu. Eles preferiram o quê? Ficar com as suas crenças. Os líderes religiosos, os escribas e fariseus, os mestres da lei: eu não vou passar pelo batismo de Jesus, ou seja, eu não vou me arrepender. E Jesus falou: esse povo que está chegando aqui agora,
Eles estão entrando no céu, seus hipócritas. E vocês, seus religiosos, estão ficando fora. Vocês estão questionando por que as prostitutas e os pecadores estão sendo batizados, porque eles estão se arrependendo. E vocês não se arrependem. E eles estão entrando no reino de Deus primeiro do que vocês. Ou seja, uma vergonha para vocês que conhecem a palavra. Uma vergonha para vocês que conhecem o livro da lei. O povo que está chegando. Chegou, só bastou o evangelho ser pregado, a voz do que clama no deserto ser pregada. Inicialmente, eu não vou converter, não vou parar de perseguir as pessoas, não vou parar de falar mal dos outros, não vou parar de usar drogas, não vou parar de beber, não vou parar de roubar, não vou parar, inicialmente. Mas a Bíblia fala que eles se arrependeram. Arrependimento. Quantos de nós ouvimos a palavra pela primeira vez e dissemos também, não vou naquela igreja de crente, não entro ali, não quero saber dessa palavra, mas depois se arrependeu. Quantos de nós que estamos aqui hoje, que éramos aqui, enquadrados aqui como publicanos, prostitutas, pecadores, e estamos entrando no reino de Deus primeiro do que os judeus? Eles eram para entrar primeiro que nós. Jesus Cristo veio para eles, mas eles não se arrependeram. Eles preferiram a religiosidade. Eles não deu crédito a um homem que Deus enviou. Quantos hoje estão deixando de entrar no reino de Deus, estão ficando de fora, por não dar crédito àqueles homens e mulheres que Deus envia para pregar o Evangelho? Quantos têm escolhido a sua religiosidade, o seu saber, os seus costumes, os seus dogmas, e têm ficado de fora? Quantas pessoas têm sido transformadas em tão pouco tempo? Aceitam a Jesus menos de um ano e são transformadas e dão um belo testemunho para a glória de Deus. Mas quantos às vezes estão na igreja 10, 20, 30, 40 ou até 50 anos e arrisca Jesus Cristo voltar e o novo convertido subir e aquele, o antigo, ficar de fora do reino de Deus? Por causa do arrependimento. Jesus não estava conversando com qualquer um, ele estava conversando com os escribas, com os mestres da lei, os entendidos. Eu sei, eu faço, eu aconteço. Eu quero aqui conjecturar. As pessoas estavam sendo batizadas, dando glória a Deus, aleluia. Fui batizado, ô Jesus, louvado seja o nome do Senhor, estou livre. E a casca dos escribas, dos fariseus, dos hipócritas, dos mestres da lei, Maria Madalena morreu, a prostituta, aquela que são 7 demônios dela, ela está andando com Jesus. A igreja de Jesus se prepara nessa terra para muitos que se dizem ser tão religiosos, ser tão servos de Deus, serem comandados por pessoas que acabam de chegar nas igrejas, drogados, alcoólatras, prostitutas. Esses vão estar na frente,
ministrando e pregando o Evangelho para muitos que se dizem religiosos. Um exemplo que já começa da minha vida. Quantas pessoas chegam perto de mim, pastor, nunca bebi, nunca fumei, não, nunca coloquei isso na boca, aleluia, glória a Deus. Falei, eu já fiz tudo que você está falando que você não fez, e pela misericórdia de Deus eu estou aqui. Por causa dessa palavra aqui, e eles se arrependeram. Quando eu ouvi a palavra, eu não queria sair daquela vida. Eu não queria dar ouvidos à voz do Senhor. Mas depois eu me arrependi. Aleluia. E o povo de Deus, e os judeus que não dão ouvidos até hoje, estão ainda esperando o Messias. Eu e você já cremos em Jesus, que Ele veio, morreu, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e vai voltar para buscar a sua igreja. Quem são esses? Os publicanos, os pecadores, as prostitutas, os alcoólatras, que eram. E até em Israel hoje, ainda estão esperando. Se você entrar numa sinagoga judaica, estamos esperando ainda o quê? A vinda do Messias. E o que Jesus disse para eles há 2000 anos atrás, para os mestres da lei, para os escribas, para os fariseus, é o mesmo que Jesus estivesse falando hoje. Olha esse povo que chegou outro dia, eles se arrependeram. Se arrependeram. E o pior, além deles não se arrepender, eles estavam tentando perseguir, descredenciar João Batista. O que nós entendemos com a revelação de Deus nessa palavra? Podem esperar, você que quer pregar a verdade, você que é um homem ou uma mulher de Deus, você vai enfrentar a oposição de religiosos. Muita oposição. Por quê? Porque se arrependeu. Arrependimento. E Jesus ainda pergunta a ele, qual dos dois obedeceu o Senhor? É o primeiro, é claro. Pois é, o primeiro não são vocês não. O escrito fariseu, vocês são o segundo. Que vocês estão falando, não estão fazendo nada do que vocês estão falando. O primeiro não falou e fez. Ele não falou e fez. Ele disse que não iria e acabou indo. Olha que coisa interessante. Ele não falou e fez. O segundo, ele disse que iria e não foi. Então o que ele fez? Ele falou, mas ele não fez. Até parece que nós conhecemos esse povo hoje. Um povo que fala, mas não faz. Um povo que fala que ama o seu próximo, mas não ama. Um povo que fala que está orando para você, mas não está. Um povo que fala que agradece a Deus pelo seu sucesso, mas não está agradecendo. Um povo que fala, mas está fazendo ao contrário. Este povo aqui, o segundo filho, estão ficando de fora do reino de Deus. Fala um monte de coisa no altar, mas não vive. Canta um monte de coisa no altar, mas não vive. Está só falando, mas não está fazendo. Estão ficando de fora. Estão ficando de fora. Não adianta florir as coisas, não, meus irmãos. Flor não tem fruto. Que fruto tem uma flor? Flor não gera fruto. Ficar só florindo as coisas não tem fruto. Flor e brotos não tem fruto. E existem pessoas hoje que é só assim, só está falando, florindo as coisas,
Não deixa que eu vou, não deixa que eu faço, não deixa que eu conserto, não deixa que eu vou fazer. E não está fazendo. E Jesus está falando, você que está falando muita coisa e não está fazendo nada, está chegando os de fora aí que não estava falando nada e está fazendo muito mais do que você. Eles estão entrando primeiro que vocês, hein? Vão ficando para trás aí. Não, mas eu falo em línguas, eu rodopio, eu dou glória a Deus, eu dou aleluia, mas eu sou crente há tantos anos, eu já fui disso, daquela igreja, eu já fui daquela, e comigo o Satanás está debaixo do meu pé, papapá. Está ficando de fora do reino de Deus, meu irmão. Você está ficando fora. Por quê? Está falando, e não está fazendo o que está falando. Olha o segundo filho. Sim, Senhor, eu vou. Olha, ainda fala sim, Senhor. Reconhece a autoridade do Pai. Sim, Senhor, eu vou. E ó, não vai, não foi. Que coisa impressionante essa palavra de hoje. Que coisa impressionante. A partir de hoje vamos parar um pouquinho de falar e vamos começar a fazer, para a gente não ficar de fora. Quando você está pedindo perdão a alguém, fala que você está perdoando e perdoa de verdade. Quando você está fazendo um compromisso com Deus, faz um compromisso com Deus e cumpra ele de verdade. Jesus, agora eu vou mudar. Não, a língua, eu vou te cortar a língua. Se você continuar falando assim, eu vou te cortar. Daí a pouquinho, lá embaixo de novo, vou me agravar assim. Não se arrependeu, meus irmãos. Não, agora eu vou dar testemunho. Agora eu não vou vacilar, não. Ô Deus, pode contar comigo. Deus, agora nem o diabo me para. Daí a pouquinho eu estava na esquina conversando com o diabo. Como é que está você em seus cascos? E o seu pelo é igual de animal? Como é que é seu chifre? O povo fala muito de você. Eu queria até te conhecer um pouco mais, sabe? Está ali, ó, conversando com o bicho, tranquilo. Não, Deus, eu vou ficar longe daquelas coisas. Daí a pouquinho está lá usando do mesmo jeito. Mesma coisa. E quando sabe que é pior. Estão ficando de fora. Mas tem aqueles que chegam e falam assim, não, o pastor falou comigo, Deus veio para falar, eu não gostei agora não, mas espera aí, pensando bem, quer saber de uma coisa? O que ele falou está certo, eu tenho que me arrepender disso aí. Esses aqui simples. A palavra de Deus está falando isso aqui, mas não é possível que a palavra de Deus está falando isso aqui. Na hora eu não aceito, depois olha e fala assim, está certo, eu não tenho que fazer isso aqui mesmo não, eu quero ir para o céu, eu não posso fazer isso aqui. Se arrependeu. São esses que estão entrando no reino de Deus. Como que os judeus falavam? Como que o povo de Deus falava? Eu não estou julgando eles não, mas que atitude mais absurda. Em vez de ouvir quem veio pregar o arrependimento. Irmãos, o testemunho de João Batista era tão grande. Não adianta você ter testemunho para religiosos, para fariseu, não adianta. O testemunho de João Batista era tão grande, tão interessante, que alguns chegaram e disseram assim, o Senhor é o Cristo? O Senhor é Jesus? Que testemunho bonito, que vida que esse homem tinha. Ele disse, eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Estou batizando com água, como um batismo do arrependimento.
Mas está chegando alguém aí que é muito maior que eu, ele batizará com fogo e com o Espírito Santo. Oh, maravilha, aleluia. E a pá que ele tem na mão separará o trigo da palha. O que ele estava dizendo? Não tem problema não, esse povo pode me perseguir, eles podem tentar acabar com o meu ministério, eles podem tentar me prejudicar, eles podem tentar fazer qualquer coisa, não vou fazer nada contra eles, mas está vindo aí que tem uma pá, e ele vai separar o trigo da palha. O trigo vai para o celeiro, mas a palha vai para o fogo que jamais se apaga. Glória a Deus. Ele não bateu boca com ninguém, ele não brigou com ninguém. Fica tranquilo que está vindo um aí. Para, meu irmão, fica em paz em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não é você que faz a separação. Ele tem a pá na sua mão. E ele vai fazer a separação do trigo e da palha. O que é trigo, o que é palha vai ser jogado no fogo que jamais se apaga. Quantos escribas e fariseus e mestres da lei estão hoje infiltrados dentro das igrejas, dentro de grandes ministérios? A palavra de Deus fala assim, que o escândalo, ele haveria de acontecer mais, de onde ou daquele que diria o escândalo. Daquele pode ser pessoa, pode ser ministério. Hoje eu fiquei uma tristeza dentro do carro, porque eu fui com o missionário Ronaldo dar um socorro, o carro dele lá no centro, fui com uma pessoa dentro do carro, e essa pessoa virou e falou assim, essa semana, eu batalhando, irmãos, orando pela pessoa, jejuando, ele virou e falou assim, que coisa, né? Essa semana foi um pessoal lá no lugar que eu trabalho, e falou que era crente, mas era um homossexual, todos eles homossexual, e é de uma igreja tal aí, mas eu fiquei escandalizado de ver o que eles estavam falando entre eles, achando que aquilo que eles estavam falando e fazendo é tão normal, e eles batem o pé que eles são crentes. O que é isso? Escândalo. Ai daquela pessoa, daquela igreja que está nascendo esse tipo de escândalo. Ai daquele que era para estar na frente falando o que Deus mandou falar e não criando um sistema paralelo ao Evangelho de Cristo, porque não existe um outro Evangelho, só existe um Salvador e Senhor de nossas vidas, e o seu nome é Jesus Cristo. Glória a Deus. Ai daqueles, ai da pessoa que promove o escândalo, ai do lugar que promove o escândalo. Você é daquela igreja? Você é daquele lugar? Está nascendo ali? Está cobertando a sujeira ali? Deus vai chegar lá. Por isso, nessa noite, essa palavra em nome de Jesus. Há pessoas que, em vez de aproximar as pessoas de Deus com a própria palavra de Deus, estão distanciando as pessoas de Deus com a própria palavra de Deus. Olha, como isso pode, pastor? Distorcendo a palavra de Deus. Se a palavra fala que os alcoólatras não herdarão o reino de Deus, tem que falar isso para o alcoólatra. Não, mas é meu amigo. É amigo do pastor, é parente. Não posso falar. Tudo está aqui, ó. Aqui dentro. Mesmo depois de tudo que vocês viram, nem assim se arrependeram e nem creram nele. Depois de tudo, irmãos, olha, fariseu pode ver milagres e maravilhas acontecer, pode ver vidas sendo transformadas. Ele não se arrepende. Está uma coisa dentro dele ali, ó. E sabe o que é o pior? Que eles estavam questionando a Jesus. Você quer ver um camarada ou uma mulher mais endemoniada do que o próprio demônio? Eu não sei se existe. Mas é aqueles que questionam Jesus. Ah, Jesus, por que você não faz isso? Jesus, por que ele está crescendo mais do que eu? Jesus, por que aquela pessoa está tendo oportunidade? Questionando Jesus. Aqui a autoridade de Jesus estava sendo questionada.
Ô Jesus, eu estou vendo o senhor libertar o fulano de tal, libertar o outro, mas não liberta aqui dentro de casa. Jesus, o senhor está arrumando emprego para um, para o outro, mas eu estou desempregado. Jesus, o senhor está dando passo para um, para o outro, mas eu não estou aguentando, a minha cabeça está com tempo de explodir. Questionando Jesus. Escribas fariseus. Jesus está falando, vocês estão ficando de fora. Fica esperto aí, hein? Estão ficando de fora. Então este culto de ceia, eu quero passar agora para o momento de ceia. O primeiro disse que não iria e foi porque ele se arrependeu. O segundo disse que iria, mas ele não foi. Então vamos tomar cuidado com esse segundo aqui. Vamos tomar cuidado com ele. Eu falo, mas eu não faço. E nesse culto de ceia, é para a gente fazer uma reflexão dessa palavra. Quem que eu realmente tenho sido? O primeiro filho ou o segundo? O primeiro que até em primeiro momento, não, eu estou com a cara triunfada, mas depois eu me arrependo. Oh Jesus, muito obrigado, eu estou livre. Ou o segundo, não, pode deixar, é só flores. Fica tranquilo, conta comigo, papapá, pipipi, papapá, não sei mais o que, né? Você não vê nada. É só falácia. Só conversa. E Jesus está dizendo, vocês estão ficando de fora do reino de Deus. Estão entrando primeiro que vocês. Vocês eram para estar lá dentro e não estão. Tem pessoas dentro da igreja que ainda não estão no reino de Deus. E tem pessoas fora da igreja que vão chegar para a igreja e vai entrar primeiro do que os que estão dentro da igreja. Não é possível, Deus não é injusto, não. Estou na igreja há 20 anos, mas se arrependeu já do que falou, do que fez de verdade? Do que fez contra o irmão, do que fez contra o pastor? Do que fez contra o outro? Não arrependi, não. Está ficando de fora. Amém, igreja? Me arrependo, Senhor, me arrependo.